Nesse mês de julho, nós temos dedicado nos cultos as nossas meditações em torno de alguns temas, alguns textos da carta de Tiago. E eu tenho chamado essas meditações, esses textos, dos indispensáveis para a vida da fé. Aquilo que é necessário para preservar, para sustentar, para nos guardar no caminho da fé. A preocupação que imagino que Tiago teve ao escrever essa carta, a mesma preocupação que hoje nós compartilhamos com ele, trazendo esses temas aqui para a igreja, é que, como acontecia naquela época, e sempre aconteceu e acontece hoje, é muito fácil para nós, ao longo da jornada de fé, perdermos a perspectiva, perdermos o sentido, o significado de uma fé viva, de uma fé forte, sólida, profundamente enraizada. É muito comum, igrejas inteiras se perderam, pessoas, indivíduos se perderam. Nós temos relatos na Bíblia sobre cenários como esses, de igrejas ou indivíduos que começaram bem e em algum momento eles se perderam. Em algum momento, como diz na pequena carta à igreja de Éfeso, abandonaram o primeiro amor, ou se perderam, como diz na parábola do semeador, em virtude das suas paixões, dos seus desejos, das suas cobiças, etc. Mas é comum. E isso faz com que não apenas a pessoa sofra, mas uma comunidade inteira sofre, famílias inteiras sofrem. Começamos bem, mas muitas vezes não conseguimos terminar da mesma maneira como começamos. Esse era um problema comum para os leitores de Tiago, os leitores da sua carta. E ele os descreve como pessoas que viviam agitadas pelo vento, como ondas agitadas. Pessoas que ele chama de ânimo dobre, ou de uma disposição dividida, de inclinações divididas. Pessoas que ora vão numa direção, ora noutra direção. Pessoas que não sabem exatamente para onde caminham e qualquer vento os leva para um lugar ou outro. E ele diz que essas pessoas não irão adquirir a sabedoria necessária para viverem e preservarem a fé quando as dificuldades vierem, quando os ventos soprarem, quando a tempestade cair e bater com força sobre a casa, ela não se sustenta. E assim tem sido a vida de muitos cristãos ao longo da história. E essa inconstância perigosa que Tiago notou, é aquilo que ele descreve na sua carta. No primeiro domingo nós vimos uma inconstância muito comum, que sempre aconteceu em toda a história da igreja, é que em algum momento nós nos tornamos apenas ouvintes da palavra, porém não praticantes dela. Nos acostumamos com ela. Ela perde para nós o seu poder de nos transformar, de abrir nossos olhos, de nos fazer perceber a realidade como a realidade precisa ser percebida. Nos tornamos ouvintes negligentes e não a praticamos no nosso dia a dia. Ouvimos aqui hoje à noite e amanhã já nem nos lembramos daquilo que ouvimos. Paulo compara com pessoas que olhavam o seu rosto no espelho e assim que se afastavam do espelho já se esqueciam de como era a sua aparência.
Num tempo em que não tinha, obviamente, fotografia, não tinha registros para preservar a imagem, as pessoas facilmente se esqueciam de como elas eram, e nós nos esquecemos de como somos e de como Deus é, se nós não observamos a palavra de Deus. No domingo passado, nós vimos um outro problema, um outro conflito, uma outra inconstância perigosa, que é a de uma fé sem as obras que evidenciam a realidade dessa fé. E nós vimos que a maneira como a evidência da fé se apresenta diante de nós é a prática da palavra. Não se trata de uma fé que realiza coisas prodigiosas, não necessariamente assim. Mas Tiago nos coloca diante de dois exemplos de pessoas do passado que viveram pela fé, e a fé se evidenciou através de obras. E ele usa a figura de Abraão e a figura de Raabe. E quando terminou o culto domingo passado, o Paul me chamou a atenção para um detalhe dessa imagem que eu não tinha percebido, e me permite, Paul, vou reproduzir aqui o que nós conversamos, ele dizendo como que esses dois exemplos que Tiago usa, eles envolvem a fé de todos nós. Ele pega o exemplo de um homem e de uma mulher, de uma pessoa rica e uma pobre, um homem casado e uma prostituta que era escrava, ou seja, Tiago, nesses dois exemplos, ele envolve todo o espectro de cristãos ao longo de toda a história. E tanto um quanto o outro respondeu à fé em virtude da sua obediência. Eles creram em Deus, eles creram na promessa de Deus. E foram até as últimas consequências, inclusive com riscos enormes para a própria vida. Abraão, o clímax da sua fé é demonstrado em Gênesis 22, quando Deus pede a ele o seu filho em sacrifício, o filho que Deus havia prometido a ele. Raabe guarda os espias com o risco da sua própria vida, porque ela creu no Deus deles. E essa obra evidenciou, essa obediência radical, evidenciou a fé que tinham. Não era como o que o Tiago apresenta, a fé dos demônios, que creem em Deus, se estremecem diante de Deus, acreditam que Deus existe, mas a fé não transforma, não muda, não traz consigo evidências de obediência comprometida. E hoje eu gostaria de entrar num terceiro tema que envolve essas inconstâncias tão comuns na nossa vida, que existiam no tempo de Tiago, existiram ao longo da história e existem hoje aqui entre nós. E eu queria convidá-los a acompanharem a leitura de Tiago 4, os versos 1 a 10. E nesse texto nós vemos que o princípio, o ponto importante para Tiago permanece o mesmo. Tiago 4, os 10 primeiros versículos, diz assim a palavra de Deus: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Deus bendito, mais uma vez te suplicamos que o Teu Espírito nos conduza e nos ajude não só a compreender, mas, sobretudo, a viver a realidade para dentro da qual a Tua palavra nos convida. É o que pedimos em Teu nome. Amém. A lealdade é um princípio fundamental, essencial, para todo relacionamento saudável. Ela é fundamental para se estabelecer uma base de confiança e de liberdade. Uma base onde a confiança e a liberdade florescem, amadurecem. E nós sabemos que a confiança e a liberdade, quando elas são solidamente estabelecidas em todos os nossos relacionamentos, ou na maioria dos nossos relacionamentos, isso nos ajuda a crescer e a nos preservar de uma série de conflitos. Porque se não estabelecermos essa base a partir da lealdade, construindo relações de confiança e de liberdade, o que nos sobra é a manipulação, é a mentira, a insegurança e, muitas vezes, a violência. É assim que acontece. É assim que acontece nas nossas relações profissionais, é assim que acontece nas nossas relações familiares, é assim que acontece no mundo da política, da religião. A lealdade, ela é sempre requerida como um princípio essencial para um relacionamento florescer de maneira madura e saudável, com confiança e com liberdade. Sem lealdade, confiança e liberdade desaparecem. O que fica é a manipulação, a mentira, a insegurança, a violência. Mas, por outro lado, nós sabemos que a deslealdade ou a tentação para sermos desleais, ela é sempre grande, muitas vezes poderosa, algumas vezes quase irresistível. Porque dependendo das paixões que nós nutrimos, daquilo que cobiçamos, daquilo que ansiamos, buscamos e desejamos, muitas vezes pessoas transferem suas lealdades para aquilo que de alguma forma irá satisfazer as suas paixões e as suas cobiças. E aqui, mais uma vez, Tiago nos alerta para um problema comum. Ele sabe que nós somos pessoas movidas por desejos. Ele sabe que todos nós somos pessoas movidas por paixões, e esses desejos
divididos, essas paixões divididas, quando encontram no nosso coração um coração rompido, um ânimo dividido, um coração fragmentado, os nossos amores e as nossas lealdades são comprometidas. E é por isso que não florescemos, é por isso que os nossos relacionamentos permanecem adoecidos, por muitos e muitos anos. E certamente o lugar onde em toda a Bíblia e na experiência humana, o lugar onde a lealdade é mais requerida de todos nós é no casamento. O casamento é um espaço, é um lugar onde essa lealdade é requerida de todos nós. E mesmo entre as pessoas que hoje defendem relacionamentos mais abertos, elas sabem que algo profundo na psique humana espera, requer, exige algo exclusivo, algo que se encontra acima das paixões e dos desejos. Todos nós ansiamos por um relacionamento exclusivo, onde nós nos sentimos amados e amamos, e a lealdade se apresenta como um elo fortíssimo desse relacionamento, acima de todos os outros. E é por isso que nós sabemos que não existem relacionamentos abertos ou relacionamentos simultâneos que tenha qualquer possibilidade de se tornarem relações saudáveis, maduras, porque as pessoas envolvidas, elas se veem divididas na sua lealdade. No entanto, a tentação, ela permanece. Ela está presente nos nossos relacionamentos. A possibilidade de sermos infiéis, desleais para com as pessoas com quem firmamos alianças, pactos, ela é sempre muito grande, não só no casamento, mas em todas as esferas dos nossos relacionamentos, em todas elas. Sobretudo, no nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia mostra que essa relação exclusiva, essa relação fiel, leal, que acontece dentro do casamento, ela é sempre usada nas Escrituras como uma forma visível, concreta, de descrever a natureza da relação de aliança que Deus deseja ter conosco, tanto pessoalmente quanto com seu povo. Deus requer de nós exclusividade. Na aliança que Deus firmou com seu povo no Sinai, ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não há possibilidade de um relacionamento com Deus com um ânimo dividido. É assim que ele começa o decálogo. E é interessante que no verso 4 do texto que nós lemos, Tiago se dirige aos seus leitores dizendo infiéis. Em outras versões, adúlteros. Não se referindo à infidelidade conjugal, obviamente, mas ele está se referindo a uma outra deslealdade muito mais grave, com implicações muito mais sérias do que a deslealdade ou a infidelidade conjugal. É uma expressão forte que Tiago usa, mas ele a usa para chamar a atenção dos seus leitores para um problema que sempre foi presente na vida do povo de Deus em toda a história, quando nós nos descuidamos
daquilo que é indispensável para a preservação da fé. E o tema que Tiago coloca aqui diante de nós é afirmar que a amizade com o mundo implica numa inimizade com Deus. Quem pretende ser amigo de Deus e amigo do mundo termina se constituindo num inimigo de Deus. Não há como dividir essa lealdade. E o que isso significa para nós hoje? Qual a relação que essa amizade tem com as guerras, cobiças, lutas, rupturas, rixas, violência, disputas, que ele começa no capítulo 4? Que relação isso tem com a oração ou com a adoração? Nós sabemos que grande parte das referências que encontramos, principalmente no Novo Testamento, sobre mundo, se refere à forma como todo o sistema à nossa volta, a sociedade, a cultura, etc., se organiza sem Deus e desenvolve comportamentos, hábitos, valores, anseios, que são moldados por aquilo que, na sua raiz, requer de nós a deslealdade, que compromete a nossa fidelidade. E isso termina sempre promovendo contendas, tensões, lutas, rupturas e até mesmo guerras. É importante nós pararmos um pouco para pensar e refletir sobre o que nos move, o que nos motiva, as coisas que você e eu ambicionamos, aquelas coisas que sonhamos, aquilo que desejamos. Essas coisas, elas vão produzir em nós, irão nos conduzir a pensar, a viver e a nos comportar de uma determinada maneira. Esse foi o comportamento que acompanhou sempre o povo de Deus. Por exemplo, em 1 Samuel 8, quando o profeta já encontra-se idoso, seus filhos não estavam dando muito certo, o povo o procura e diz: olha, nós queremos um rei. Como todas as outras nações têm, todo mundo tem rei, todo mundo tem palácio, todo mundo tem uma corte, todo mundo tem. Nós queremos um rei, como as outras nações. E Deus, então, volta-se para Samuel e diz: dê a eles o que eles estão pedindo. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Veja, todas as vezes que esse mundo molda os nossos desejos e as nossas paixões, nós nos tornamos semelhantes a ele. E passamos a desejar essas mesmas coisas. E os nossos pensamentos e os nossos comportamentos vão sendo moldados por esses desejos. Eles queriam ser como os outros. Eles queriam parecer com os outros. Porque para se ter o que o mundo oferece, nós temos que nos adaptar e nos amoldar àquilo que ele espera de nós. Ser amigo do mundo é uma coisa sempre muito sedutora. É um convite sempre muito poderoso. Por quê? Porque ele nos faz sentir normais. Nos tornamos como os outros. Passamos a pensar como os outros, a nos comportar como os outros.
a adquirir os hábitos de todos que encontram-se à nossa volta, e assim nós nos tornamos amigos do mundo. Por isso que precisamos de uma clara compreensão do chamado de Deus para uma relação exclusiva, uma relação de aliança, uma relação leal e fiel com Deus. Porque se nós nos comportamos da forma como o mundo espera que nós nos comportemos, as pessoas irão nos tratar de maneira muito gentil, muito cordial. Serão nossos amigos. Mas tente se comportar de uma maneira diferente. Tente defender valores, princípios distintos, diferentes. E você vai perceber que rapidamente essas mesmas pessoas que sempre te trataram com tanta cordialidade, generosidade, gentileza, se voltarão contra você como uma fúria, porque é assim que as coisas funcionam. O chamado de Cristo para nós é um chamado para viver a partir de uma outra realidade, a partir de um outro mundo, a partir de um reino no qual Jesus Cristo é o Senhor. E isso requer de nós uma lealdade não dividida. Isso requer de nós um discernimento e uma coragem para viver praticando a palavra em obediência radical a ela, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Raabe. Essa obediência que pode nos levar a correr riscos imensos, enormes, em todos os sentidos, financeiro, afetivo, pessoal, profissional, em todos os sentidos. É por isso que Tiago diz aqui que o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, que nos une com Cristo, ele tem ciúmes. Porque Deus não convive com lealdades e amores divididos. Portanto, ser amigo de Deus requer de nós um controle, o autoexame, requer de nós o domínio próprio, o domínio das nossas paixões e dos desejos que fazem guerra contra a nossa alma. E eu quero rapidamente falar aqui de 4 elementos importantes que Tiago deixa para nossa orientação, para nós prosseguirmos, para evitarmos o risco de nos perdermos ao longo da nossa jornada. 4 conselhos para uma amizade transformadora com Deus. O primeiro, Tiago nos chama à sujeição, à submissão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Submetam-se a Ele. Ser amigo de Deus requer de nós esse domínio sobre os desejos e as paixões que guerreiam contra a nossa alma, porque elas corrompem o nosso interior. Elas nos levam a lutar por coisas que não precisamos. Elas nos levam a ansiar por aquilo que não nos é necessário e nem é necessário ao reino de Deus, muito menos à santidade. É a cobiça que nos leva a uma vida de oração precária, adoecida, confusa, como muitos de nós cultivamos, desenvolvemos. Oramos e nada temos, porque oramos mal,
Oramos para esbanjar os nossos prazeres, oramos com uma mente moldada pela amizade com o mundo. Por isso não recebemos. Porque quando nós nos submetemos a Deus e nos submetemos à sua palavra, as nossas orações são moldadas pelos desejos de Deus, pela sua palavra. E Tiago diz aqui que quando nós nos submetemos a isso, o diabo foge de nós. Orem a partir das Escrituras, orem a partir da palavra de Deus, não a partir de sentimentos e anseios vagos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aproximem-se de Deus, é que Tiago diz, e Ele se aproximará de vocês. Cheguem-se a Ele, Ele se achegará a vocês, e as suas orações serão ouvidas e a alma transformada. Segundo, a santidade. O convite que Tiago faz é: purifiquem suas mãos, limpem seus corações. E mais uma vez ele repete nesse trecho que ele fala no capítulo 1, não tenham seus corações divididos, ânimo dividido, rompido, desejos fragmentados. Porque a santidade, ela envolve ao mesmo tempo separação e contraste. Somos separados para viver uma realidade que muitas vezes se opõe à amizade do mundo. Purifiquem suas mãos, purifiquem suas mentes, alimentem seus corações e afetos com aquilo que é justo. Terceiro, uma conversão mais radical. Conversão dos nossos sentimentos. E aqui Tiago faz um eco ao Sermão do Monte, principalmente o que Lucas registra no capítulo 6. Tiago nos convida a converter o riso em pranto, a converter a alegria em tristeza. Por quê? Porque o choro, a tristeza, são sentimentos que expressam a nossa resistência a essa amizade com o mundo, que expressam a nossa não conformidade. Em Lucas 6, quando Jesus fala sobre os ais, depois de falar das bem-aventuranças, ele diz exatamente isso, e é de onde Tiago se inspira e lembra. Ele diz: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas, com aqueles que se tornaram amigos do mundo e inimigos de Deus. Converta o seu riso em choro, a sua alegria em tristeza. Isso é sinal de não conformidade. E em quarto lugar, ele nos convida à humildade. Esse princípio fundamental para a preservação e sustentação da nossa fé. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Coloque-se no seu lugar. Lembre-se daquilo que você é. Porque é através da humilhação que vem a exaltação.
Foi assim que aconteceu com Jesus, que Paulo descreve naquele cântico de Filipenses 2. A lealdade irá requerer de nós muita renúncia, e a renúncia exige de nós humildade. Bem, Deus anseia, meus queridos, por um relacionamento de amizade leal e fiel conosco, uma amizade que transforma. Deseja se relacionar conosco através da sua palavra, que quando ouvida e praticada, ela estrutura a nossa casa num terreno sólido, que permanece de pé, mesmo quando a tempestade vem contra ela. Deus requer de nós e espera de nós uma amizade exclusiva, uma lealdade única. É impossível querer ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se você insistir em ser amigo do mundo, você terminará a sua vida como inimigo de Deus. Guarde isso. Guarde bem isso. Tentar viver uma lealdade dividida é uma loucura, é a maior tolice. E muitos cristãos e muitas igrejas, muitas famílias se perderam porque tentaram manter a sua alma dividida. Isso não se sustenta. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, leais a Ele e à sua palavra, para que Ele nos exalte e nos abençoe, que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Deus bendito, abençoe-nos, ó Pai. Preserva-nos para o Teu reino. Preserva-nos para a Tua glória. Preserva o nosso coração para ser integralmente Teu. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.